Bem-vindos à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de mais inovador e distintivo tem estado a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. Hoje recebemos José Teixeira, presidente da DST. O grupo DST nasceu nos anos 40, pela mão de Domingos Silva Teixeira, que gravou as suas iniciais no nome comercial da empresa. O pai do José Teixeira começou com um pequeno negócio, forneceu os primeiros materiais para a construção do estádio 1º de Maio em Braga e, entretanto, o José e os irmãos multiplicaram o património. Ou Pedro, fazendo analogia com uma história bíblica da parábola dos talentos, que já ouvimos o José a citar em outras entrevistas, a segunda geração da família multiplicou os talentos. Exatamente. Não é? Sim, o grupo hoje em dia é muito mais que construção. Tem atividade também nas áreas do ambiente, telecomunicações, nas energias renováveis e no capital de risco também. Investem em algumas empresas. Tem-se empenhado em desenvolver a construção modular, a construção industrial, um modelo em que a ideia é de construir o mais possível as partes de edifícios dentro de fábricas, com o objetivo de tornar a construção mais rápida, mais barata, mais sustentável, reduzindo os incómodos provocados pelas obras no dia a dia das pessoas. Exato, e essa referência não é inocente, não é? Portanto, pessoas como tu, que vivem com um estaleiro há quantos anos? Desde 2019, sim. E, portanto, agradecem este modelo, sim, não é? Eu sou, sem dúvida, um fã do modelo. Neste preciso momento tenho 3 obras por casa a decorrer ao mesmo tempo, como barulho e pó à mistura, e por isso tudo o que servir para reduzir estes transtornos é muito bem-vindo. E a ti, Elizabeth, que construção modular sugere-te alguma coisa em especial? Desde logo que o teu humor ia melhorar substancialmente, mas impressiona-me sobretudo a questão logística, não é? Há uns anos, no norte da Suécia, passei por lá, numa cidade mineira, que é aliás notícia recorrentemente, e vi imagens de casas a serem transportadas, casas, portanto, são um grande peso, são centenas de toneladas e grandes áreas a serem transportadas por caminhões e por caminhos que nem sempre estão preparados para abrir passagem. Sim, agora é por módulos, lá está. Será, portanto, substancialmente mais pequeno e fácil. Sim, mas desperta-me aqui a curiosidade. O José Teixeira vai explicar-nos como é que isto pode vir a funcionar e, como dizias, a DST é um mundo e tem-se destacado por várias coisas, entre elas os métodos inovadores na gestão, portanto, e vamos também tentar focar a conversa com o José nesta dimensão da inovação na gestão. Vamos passar a palavra ao José Teixeira. Nós Empresas, fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. José, viva, seja muito bem-vindo aqui à Liga dos Inovadores. Muito obrigado, é um gosto. José, que som escolheu para abrir aqui o nosso episódio? O que é que ouvimos no início? Na realidade, a melhor ilustração que eu consigo passar sobre o antes e depois, sobre a minha infância e sobre o hoje, é esta imagem de um vídeo do Giacometti que ele faz numa pedreira da Póvoa de Lanhoso e que, do ponto de vista sonoro, do ponto de vista da imagem, é exatamente o nosso início. E o início conta sempre. E não apagar o início recomenda-se sempre. Portanto, é o trabalho infantil e é o esforço de virar a pedra. Cantava-se para juntar esforços. E essa metáfora interessa muito, porque o trabalho faz-se em comunidade, o trabalho faz em equipes e o trabalho faz-se cantando e festejando também para contornar e desviar o nosso olhar do esforço e da dor. Também partiu muito cascalho e acartou muita pedra quando era pequeno, não é? Já passou aqui pelo Céu é o Limite. Exato. Contou essa história. Contei essa história. Isso moldou a sua personalidade enquanto empresário? Eu não posso dizer que hoje a ideia que eu tenho do trabalho
não esteja ligada ao facto de ter sido um operário. E não foi apenas nesse momento infantil, mas foi depois em toda a adolescência e, portanto, essa realidade... E não querendo esconder, não aconselhando ninguém de resto a esconder esse tipo de realidade por ela ser dura e por não nos ficar bem agora numa imagem cool e cosmopolita, ela interessa-me muito para eu perceber os sapatos dos outros, as dores dos outros, porque as senti, e fazer esse paralelismo faz com que eu seja determinante na procura de uma vida melhor para os outros, na procura de melhores condições de trabalho, numa procura de muita formação, de muita ciência, de muito conhecimento, que ao fim do dia todos estes ingredientes são os ingredientes da liberdade, digamos. E um trabalhador, e hoje o trabalho sem liberdade é um risco muito grande. O trabalho na ótica da obediência, de termos trabalhadores que ouvem e fazem o que nós pedimos, é um risco muito grande. É um risco para a produtividade, é um risco para a inovação, é um risco para a sustentabilidade, é um risco para a relação de nós uns com os outros. De maneira que eu trabalho exatamente esse momento, que é de alguma forma um momento até teatral, de repescar e deixar na cabeça, na memória de todos connosco que trabalham, que a realidade foi aquela, mas que tudo pode ser outra coisa. Outra vez estou sempre a cair no Herbert Welder, mas que tudo pode ser outra coisa desde que nós façamos o esforço também para que tudo possa ser outra coisa. José, olhando então um bocadinho aqui para a indústria da construção e das muitas mudanças que foi tendo ao longo dos anos, e relativamente nomeadamente a esse período que referiu da sua infância, a DST está a apostar na construção modular e na construção industrial. O que é que estão a fazer exatamente e como é que isto pode mudar efetivamente também a forma como se constrói e a forma como as pessoas vivem também ao redor das construções? Está outro ponto de chegada, mas é um ponto de chegada que é uma etapa do caminho. Isso é muitíssimo importante, nós sabermos que chegamos a uma determinada estação e que há muitas estações pela frente. Mas é uma etapa que nós podemos dizer que é produto de nós termos sido os eleitos para ficar com a agenda mobilizadora para a construção industrial. De resto também, e aí somos líderes dessa agenda mobilizadora do PRR, nós estamos em 3 agendas, também a agenda da NGS, que é uma agenda de energia, onde nós temos uma fábrica muito inovadora na área da reciclagem de baterias de automóveis e, portanto, isto é uma espécie de eterno retorno homérico. De repente nós voltamos à pedra, aos minerais. Nós voltamos aos minerais da minha infância, mas não é para retirar, daquela altura nós não retirávamos minerais, mas agora, a partir das baterias, retiramos os minerais que existiam e existem desde sempre nessas massas ígneas, que no caso são o granito. E, portanto, nós das baterias vamos extrair o cobalto e o lítio para depois podermos outra vez incorporar em novas baterias de automóveis, de autocarros e por aí fora. E nessa agenda da construção industrial, e é industrial porque também num trabalho com o ISEG nós percebemos que a linguagem conta. Nós sabemos muito, nós gostamos muito de literatura, de poesia, de filosofia e sabemos bem a importância da linguagem. E o facto de usarmos a expressão construção pré-fabricada, construção modular, remete-nos para alguma precariedade, para a falta de desenho, para a pobreza e, portanto, tivemos de fugir. Isto foi um trabalho que o ISEG fez auscultando muitas pessoas para a ideia da construção industrial. E a construção industrial é uma mudança de paradigma. A mudança de paradigma é de longe a longe. Na ciência, há um grande filósofo da ciência, Thomas Kuhn, que desenvolveu muito o tema e o conceito do paradigma, mas enfim, nós digamos que nós estamos na 4ª Revolução Industrial desde o século XVIII. Portanto, depois destes séculos todos, estamos na 4ª Revolução Industrial. Portanto, uma mudança de paradigma é uma coisa que acontece de longe a longe. E num ambiente que
embora tenha existido modernismo, por exemplo, pós-modernismo, por exemplo, na arquitetura, que tenha existido modernismo na engenharia, na indústria da construção, nós não chegamos sequer ao modernismo. Nós estamos a fazer a construção como sempre fizemos, nos estaleiros das cidades, com os materiais que sempre usávamos. Alguns materiais novos chegam ao mercado, alguns processos... A arquitetura, sim, essa aí, claramente, a arquitetura... ela evoluiu muito, as artes também evoluíram muito, a literatura nos seus vários aspectos, o expressionismo, enfim, toda a arquitetura, tudo mudou muito com o tempo, mas a indústria da construção não. É curioso, nós tivemos aqui um inovador da Bird que dizia que os engenheiros são conservadores, os engenheiros civis são muito conservadores e por isso é que demoram muito mais tempo a progredir. Pois, a engenharia, já por si, ela é conservadora, eu concordo, mas não tanto como a indústria da construção. Quem constrói, esses sim são conservadores. Portanto, e como estão bem, não saem do sítio. E, portanto, o que é que nós estamos agora a fazer? É exatamente esta comparação que se pode fazer, que é mudar o carro térmico para o carro elétrico na indústria da construção. O salto é assim. Este assalto e esta mudança de paradigma é deixar de fazer casas nas cidades, com os estaleiros nas cidades. As casas são feitas nas cidades, mas sem estaleiros nas cidades, apenas assembladas nas cidades ou montadas nas cidades, porque elas são construídas em fábrica. E os materiais serão materiais muito sustentáveis, são materiais em que a economia circular, produto de uma economia circular, onde não é apenas uma ideia de extração, de intrusão nesta casa comum, como o Papa Francisco denominava, e esta casa comum está exaurida. Todos nós sabemos que chegamos ali a junho e a julho e já gastamos os materiais todos para o ano todo, e portanto isso é um perigo muito grande. É preciso nós, por um lado, usarmos os materiais que já foram usados e dar-lhes outra vida, e por outro, que é o grande desafio, e usar muito menos recursos, menos materiais. Só para lhe dar uma ideia, um carro elétrico e um carro térmico são 100 vezes, 150 vezes mais peças que tem o carro térmico do carro elétrico. O carro elétrico tem muito menos peças. A casa industrial terá muito menos peças, e isso não é mau. Isso não é mau porque muita da arquitetura, e a arquitetura também tem um papel e um desafio pela frente, que é não entupir a casa com coisas. Mas então, deixar espaço livre à casa, para depois quem a vai habitar levar para lá a sua alma. Então transporte-nos para um estaleiro que está a fazer uma casa modular. Que peças é que deixa pelo caminho? Como é que isto se constrói? E o que é que se monta depois? Nós temos um processo construtivo numa fábrica que é desenhada desde logo pelo Cisa Vieira, que é de uma beleza absolutamente estonteante. E não foi por acaso que nós reunimos o Cisa Vieira, o Souto Moura, o Norman Foster, para construírem ao mesmo tempo no campus, a partir deste projeto da construção industrial, mas nessa fábrica de Cisa Vieira, onde nós construímos em 2D, ou seja, nós podemos construir paredes que depois se juntam a paredes e a pisos e a tetos e fazem a casa, ou podemos construir, que é o que estamos a construir neste momento, 3D. 3D quer dizer, vem logo o bloco todo, o quarto com a mobília lá dentro, vem tudo pronto a ser depois assemblado uns módulos em cima dos outros e a fazer-se a casa, a fazer-se o prédio, a fazer-se o hotel, a fazer-se o Smart Studio ou a fazer-se a residência sénior, que é o que nós estamos a testar, ou centros de saúde, ou prisões, por exemplo. Nós fazemos exatamente projetos, aliás, estamos a cotar exatamente casas de banho para umas prisões em França, e que são feitas exatamente de uma forma industrializada. Montam-se, está tudo resolvido. E, portanto, qual é que é a grande diferença? É a customização que nós conseguimos, a sistematização, é imaginar-se numa fábrica de automóveis ali em Palmela e os trabalhadores estarem num ponto e a casa vem ter com eles para eles meterem o pneu, para eles meterem
o volante, para eles meterem os travões, que é a mesma coisa para eles meterem os azulejos, para eles meterem o piso, para eles meterem a eletricidade, para eles meterem os cabos onde passam as infraestruturas da energia do ar para os AVACs, por aí fora. Portanto, é um processo absolutamente sistematizado. Portanto, fazem quartos, casas de banho, cozinhas, depois transportam para o local e montam. Isso mesmo. Produção em série. Com uma adição muitíssimo importante, que interessa-nos muito, isto sim, é qualquer coisa de disruptivo e que pelo menos merece uma grande discussão, que é levar beleza para tudo o que fazemos. Aquilo que eu de vez em quando digo é que a arquitetura não pode acrescentar pobreza à pobreza. Por se desenharmos uma casa de custos acessíveis, ela não tem de ser menos cuidada do ponto de vista do pensamento sobre o desenho. Eu até defendo, mas isso é uma questão que até pode ser considerada ideológica, e usando um pouco uma imagem do John Rawls, que é sempre um filósofo político que eu invoco na sua teoria da justiça, eu até defendo o princípio da diferença. Num sistema de justiça por equidade, onde todas têm de ser tratadas com equidade, há o princípio da diferença, que é aos pobres, com os pobres eu vou ter muito mais cuidado. Com quem não tem eu vou ter muito mais cuidado no desenho. E esse é um dever, é uma espécie de dever até moral da arquitetura. E pode-se dizer, mas a arquitetura tem um papel estético, tem um papel moral também? E eu digo, sim, as cidades hoje precisam de um pensamento da arquitetura que eles façam os muros que as cidades têm. As cidades estão carregadas de muros no Martim Moniz, no Bem Formoso, e aí a arquitetura tem de discutir isto. Há um papel social da arquitetura e nós queremos aproveitar este movimento de mudança de paradigma para discutir esse papel da arquitetura, para discutir o papel do desenho. E é por isso que nós, o mês passado, nós estivemos em Veneza, onde convidamos, daqui foi o Gonçalo Birne e foi o Cabrita Reis também, mas tivemos psicólogos, tivemos músicos, tivemos muitos arquitetos, como já tínhamos estado em Milão, no tema na Trienal de Milão, daqui a mês e meio, a discutir exatamente os temas da arquitetura hoje, e Milão e a Trienal de Milão discutia as desigualdades. E o que nós queremos é não ser uma espécie de mercador de Veneza aqui da indústria da construção. Nós queremos aproveitar isto para democratizar, para discutir e para pensar na pobreza e como é que aliviamos a dor da pobreza a partir do desenho, a partir do acesso a uma casa digna. É esse o grande desafio que temos pela frente. Com isso quer dizer que poderão contribuir para deixar de haver aqueles bairros sociais muito pouco práticos, feios até. Feios até. E a fealdade tem um poder incrível também, tem tanto poder como a beleza. A fealdade atrai fealdade, a beleza consegue atrair beleza. Então a opção é, não façamos as coisas feias. As coisas podem ser de custo acessível, podem ser com materiais pouco nobres, mas terem nobreza. A nobreza de espírito no desenho conta muito isso bem. Esse pensamento conta muito. E, portanto, o que vai acontecer é que a casa, todas as nossas casas, têm essa preocupação de ter um desenho muito cuidado. Nós temos agora um exemplo que é com um outro grande arquiteto português, que nós gostamos muito, que é o Aires Mateus, em que nós o convidamos para fazer uma edificação em construção industrial, mas aí é tudo mesmo em construção industrial, mas no caso com betão, aço e vidro e para custos controlados. E fomos buscar um arquiteto para desenhar, e é um arquiteto que é muito limpo, entre aspas, muito ascético, se quiser, antes esta expressão, no espaço, deixa o espaço livre. Nós próprios também acabamos de construir com um projeto da Inês Lobo, um grande exemplo aqui em Lisboa, no âmbito para a Ceru, um desenho absolutamente incrível, com um preço muito reduzido e com uma beleza absolutamente extraordinária aqui em Marvila, e isto para se provar que não é preciso fazer coisas com titânio, como o nosso Frank Gehry fazia, não é? Não é preciso fazer coisas com materiais muito caros. O simples pode ser bonito. O simples pode ser bonito. Já tivemos bairros sociais projetados pelo CISA. No Sal, com certeza. Sim, e o CISA aí é um deus.
nestas matérias. Nós temos o gosto de estar a trabalhar com ele e aquilo, e às vezes quando ele chega à DST, aquilo apetece-me fazer um feriado, dizer, saiam todos para a rua, venham ver o CISA, porque para não cair na armadilha da banalidade do bem, não é? Que é uma coisa que já nada nos espanta, nada nos encanta, o júbilo desapareceu, a ansiedade tomou conta de tudo. Esta construção modular industrial corre o risco de uma grande uniformização das cidades, ou não? Mas é exatamente esse o papel que nós estamos agora, que estamos a travar e que teve no nosso pensamento desde o início. Não, de maneira nenhuma. É possível na construção industrial, introduzir desenho. Porque é que eu acabei de lhe dizer que nós reunimos estes grandes arquitetos, como o próprio o Aravena, que construiu aquelas meias casas, aquela filosofia, e que tem um pensamento também sobre a construção social, faz coisas bonitas. As coisas bonitas funcionam muito melhor, não tem de ser tudo igual, de maneira nenhuma. Mas há a pergunta que me fez muito óbvia, que é, faz algum sentido nós juntarmos num determinado lugar da cidade casas onde só habitem trabalhadores de baixíssimos recursos, ou só habitem trabalhadores imigrantes, ou só habitem pessoas que são sem abrigo e que têm ali um sítio social para as abrigarem? Isso não pode ser assim. Isso é o classismo. O classismo destrói a cidade, destrói a comunidade, destrói a relação de nós uns com os outros. E o que nós temos a dizer é, isso não é connosco, isso é com quem desenha as cidades, isso é com quem governa as cidades e é com quem governa o país? E eu respondo-lhe, não. Isso é comigo. Eu, como agente económico, eu tenho de um poder de ocupar o meu espaço na polis. Eu tenho o meu poder, o dever do meu associativismo, de querer discutir com todos como é que as coisas devem ser feitas para procurar, digamos, uma espécie de ética dos mínimos, percebe? Que é assim um denominador comum onde a gente se encontre. E de certeza absoluta que nós encontramos-nos na beleza. José, na construção, voltando um bocadinho a questões práticas, porque nós começamos a tentar imaginar um espaço, uma zona de uma cidade com estas construções industriais modulares. Na construção modular industrial fazem falta na mesma cimento, betão, andaimes, picheleiros, pedreiros? Essa é uma pergunta muito interessante, porque os picheleiros, pedreiros e andaimes, para já os andaimes não existem porque nós estamos, digamos, na fábrica, trabalhamos num sistema horizontal e não vertical. Térreo. Não é vertical, é horizontal. E o vertical tem aqui, depois o trabalho em fábrica tem uma outra vantagem, que é uma vantagem até sociológica, se quiser, que a nossa indústria não tem mulheres nos ofícios. A indústria da construção vai a uma obra e não vê trabalhadoras. Se for às nossas fábricas, 30% hoje já são mulheres. Porque não chove, não faz vento, não está frio, e aquilo são operações que facilmente se aprendem porque há muitos equipamentos que fazem as coisas mais complicadas e as coisas mais duras e as coisas mais pesadas, e portanto o trabalho fica um trabalho muito mais leve. E onde as mulheres têm uma participação absolutamente fundamental até para o processo homeostático da relação de uns com os outros. Há ali um equilíbrio. As mulheres equilibram o dia de trabalho. É absolutamente extraordinário e que de outra maneira nós não íamos conseguir trazer. Depois, essas profissões que acabou de dizer. Nós acabamos de certificar um curso na ANCAP, que é um novo curso de profissional. O curso de técnico de construção industrial. E não lhe chamamos picheleiro, e não lhe chamamos pedreiro, nem lhe chamamos ladrilhador. É um técnico de construção industrial. A linguagem conta. Há muitos cursos que nós temos com o IPCA, com os CTESPs, cursos técnicos superiores profissionais, onde um trabalhador nosso com o 12º ano fica com um grau académico ao fim de 2 anos, e nós, em vez de ser o serralheiro, passou a ser técnico de soldadura avançada. A linguagem conta. Conta na família, conta nos vizinhos, conta na comunidade, que não fica com o estigma, é que fica logo com um selo, o picheleiro. Eu às vezes digo assim, qual é a miúda que quer casar com picheleiro?
Fica logo ali. Hoje em dia são profissões em vias de extinção bastante valorizadas e com salários muito acima da média. Substituição. Nós queremos que... nós temos, na construção industrial, o que nós temos é um multitask. E esse multitask vai saber de eletricidade, da parte das canalizações, da parte do clima. Ele vai ter noções de tudo, mas também tem noções, sabe de quê? No nosso curso, que nós certificamos, de literatura, de poesia, de filosofia, de artes. Já lá vamos. Porque é com essa diversidade que ele fica um trabalhador completo. Mas o que eu gostava de tentar perceber é se numa construção modular industrial também é preciso assentar o tijolo, passar o cimento, assentar o tijolo, passar o cimento. O tijolo, por acaso, entra numa grande crise na nossa construção industrial, que nós não temos tijolos. Isso. No nosso projeto não existe tijolos. E é muito... Existe muita madeira. Existe muita madeira, é um novo material, é um material que se massifica, existe o aço, o vidro com certeza, existe o ladrilho, e no ladrilho, nas casas de banho, nós, por exemplo, outra vez, para darmos um salto absolutamente imprevisível, nós convidamos, no caso, para as casas de banho, um exemplo, convidamos o Vils para nos assinar 3.000 casas de banho. Okay? Portanto, você vai viver numa casa que tem uma casa de banho assinada pelo Alexandre, pelo Vils, e que ele concebeu isso foi uma ideia genial do Alexandre. Ele é, de facto, um homem, é um criativo incrível, e concebeu azulejos e algumas letras nos azulejos, pretos e brancos. E depois mete-os em caixas e diz ao ladrilhador: agora assenta o tijolo. E cada casa de banho vai ser diferente, porque vai misturar os azulejos de forma diferente. Fica original sempre. Fica sempre um original. Mas outra vez, a importância de trazer para dentro de casa, porque eu diluo facilmente o custo do investimento que faço com o artista, dos royalties que lhe pago, logo pela compra dos azulejos todos, que são todos iguais. Pronto, essa é uma questão também interessante de saber se isto fica mais barato, muito mais barato, construir desta forma. Nós conseguimos reduzir o prazo dos estaleiros, que é o grande custo de uma empreitada de fazer a obra no lugar, para além das questões ecológicas, do ruído, do pó, daquele incómodo todo que nós causamos nas cidades, é a montagem, portanto, não vamos contar do tempo que eu levei a fazer a construção em fábrica. A montagem é passar de um ano para um mês. E, portanto, em vez de ter lá os engenheiros, os encarregados, os preparadores, os auxiliares durante um ano, eu vou ter esse recurso financeiro retirado da obra, e para poder alocar aqui assim à construção em fábrica, eventualmente em questões de escolha de materiais que, por serem mais ecológicos numa fase inicial, são mais caros, eu retiro aqui dinheiro. Mas qual é o nosso propósito? É que a construção industrial nunca custe mais do que a construção tradicional. Nunca custe mais, é a barreira. Tem de custar menos. E isto agora faz como é que se faz? Afinando o processo, sistematizando. Mas também isto implica muita mecanização, automatização, não é? Muita mecanização, muitas CNCs. Implicará menos pessoas a trabalhar também no setor da construção. Menos pessoas a trabalhar, mas existirão outras pessoas, existirão as tais outras profissões, ou seja, na realidade, se nós olharmos hoje para o mercado, nós não temos trabalhadores para a indústria da construção. Uma das principais profissões, uma das principais áreas económicas que recebe imigrantes, a par da agricultura eventualmente, é a indústria da construção. Nós não temos porque ninguém quer ir para este tipo de profissões. Pois é um trabalho pesado. E, portanto, imagine que nós vamos baixar o número de trabalhadores por via da construção industrial. Podemos baixar a necessidade de tantos trabalhadores estrangeiros, mas vamos ter um lote disponível de trabalhadores para abastecer aqui a construção e a nova construção industrial. Mas deixe-me dizer-lhe esta informação. Nós acabamos de inaugurar uma escola industrial de DST. E, portanto, não haverá, enfim, não conheço. Em Portugal tenho certeza que não existe, na Europa não sei se existe uma empresa ter uma escola industrial e numa ideia de repescar as antigas escolas industriais, onde tem laboratórios, onde tem oficinas, mas tem outra coisa, tem tutores que são nossos engenheiros, tem os encarregados que são nossos encarregados a darem aulas.
Estão a nessas formar os oficinas, tais técnicos estamos a formar industriais. os tais técnicos e a criar essas novas profissões e a torná-las cool, sexy, a dizer assim, olha, ganha-se muito nestas profissões e socialmente ela tem um valor. E isso nós fazemos. E esse valor, como é que ele se consegue? Como é que se consegue esse valor? Esse valor, perdoa a minha insistência, mas são à custa das literacias das humanidades. É trazer... Eu não consigo conceber um ensino, mesmo para trabalhadores, insular. Insular no sentido de, se tu vais ser um carpinteiro, para que é que precisas de poesia? Para que é que precisas de literatura? Para que é que tu precisas de arte ou de entrar numa galeria, de entrar num museu? Tu não precisas saber isso. Ou então se pega num tipo de humanidades, ele precisa, mas por que precisas saber a prática? A ti interessa-te a teoria. Mas não, o que eu defendo é a teoria e prática, arte e ciência, física e metafísica. É isso, as duas coisas, a conciliação destas coisas que eram antagónicas, percebe? E, portanto, esses miúdos vão ficar muito mais robustos. Nesta escola há residências artísticas de artistas plásticos. Nomeadamente, nós temos um grande laboratório nas instalações da energia e, portanto, todas aquelas automações, os mecanismos, e há artistas que são ótimos a fazer peças com essas automações. Lembro-me do Miguel Palma, por exemplo, que é o que pega em coisas velhas e faz coisas absolutamente extraordinárias, coisas eletrónicas com automação. E ao dar-lhes essa possibilidade, dão-lhes a possibilidade de, afinal, eles poderem ter também... Sabe, no meu tempo, quando eu era, digamos, servia o artista, existia... nós dizíamos que eram os artistas, servíamos o artista. Haviam os artistas das profissões. E é isso que eu quero trazer, esse gosto. Eu sou artista, não sou pedreiro. Já disse que uma casa modular... idealmente fica abaixo do preço de mercado de uma construção normal. Se calhar percebemos que será difícil atingir, mas eu, enquanto consumidora... Não é difícil, não pode ser difícil. Nós hoje estamos a colocar casas industriais abaixo do preço do mercado. Portanto, isto é um facto. O que nós temos ainda é de conseguir muito mais. E aí há uma ideia que eu lancei que na construção dos estaleiros, das empreitadas, nós temos de construir habitação, que agora foi regulada, de resto, para trabalhadores deslocados e imigrantes. Nós temos um grande estaleiro, vamos agora começar uma obra de via férrea, precisamos de espaços para viverem lá 300 trabalhadores, estão deslocados. E agora imagine que, do ponto de vista de construção industrial, eu consigo montar esse estaleiro, ele não ser provisório e fica definitivo. E fica para depois ser usado. Eu concebo copartilhado, de espaços que há um quarto individual para cada trabalhador, mas depois há espaços que são partilhados, digamos que é a construção colaborativa, como essas residências séniores que a antiga ministra concebeu, a ministra que foi candidata à Câmara de Sintra. Ana Mendes Godinho. E, portanto, conceber isso, introduzir algum desenho. Enquanto eu estou a usar o estaleiro, estão os meus trabalhadores, mas depois, veja bem só do ponto de vista ecológico, eu já não desmonto, já não se estraga, e depois fica para a cidade, fica para a vila. Nunca faço isto longe das urbes, este tipo de construção. Integro em terrenos que deveriam ser rústicos para não inflacionar logo a construção. Lembre-se que a terra implica 30% do custo de uma casa. Agora imagine que nós, em vez de 30%, pagávamos apenas 10%. Isto basta dizer assim, em terrenos rústicos, que são perto de terrenos urbanos e, portanto, não precisam de grande infraestrutura. Posso fazer uma fábrica? Podiam-se fazer habitações para trabalhadores deslocados e imigrantes que depois ficavam lá para outras funções, jovens que à procura da primeira casa. Mais alargado para outros, para utilizarem outros. Mas essas unidades industriais têm de ser sempre próximas do destino final do prédio. Portanto, como é que
questão é como é que se transportam estes módulos? São caminhões. módulos ainda volumosos? Isso é muito simples. Eles são, do ponto de vista de dimensão, estão estudados para caber numa plataforma de caminhão e para caberem nos módulos que se usam nos navios. Portanto, o transporte aqui, quando nós concebemos isto, nós também concebemos este tipo de construção industrial para poder ir ali. Por exemplo, o Norman Foster, que foi quem desenvolveu o nosso Living Lab e, portanto, que testou à escala real as residências séniores, as residências de estudantes, ou os hotéis e a saúde e a habitação. Nós temos estes 5 elementos testados à escala real. Ele está a desenhar Kharkiv, não é? Na Ucrânia. E imagine que tem de ser feito muito rápido. Então nós vamos lá colocar muito rapidamente e conseguimos levar aqui para todos os países, um país em guerra e que agora acabou a guerra e precisa de ser reconstruído, um país que esse Sudão desta vida, estes Gaza desta vida, que precisam de construções muito rápidas e dignas. Eu consigo e sou competitivo colocá-las em Gaza ou colocá-las na Ucrânia, quanto mais colocá-las aqui no país. Não tem problema nenhum. De Braga? Não, porque em vez de levar materiais, eu trago materiais da China para as minhas casas. Não trago os materiais e, portanto, juntos e transporto tudo. Estamos aqui a falar, portanto... A distância não é um problema para a construção industrial. Estamos a falar de cidades quase livres da construção, mais bonitas, mais amiga do ambiente, mais barata, mais rápida. Isto parece bom demais para ser verdade. Quando é que acha que isto entrará no setor como um desígnio? Sabe que o mercado reage com imensa velocidade às mudanças quando existem movimentos de radicais. Se há um novo produto, se há um novo serviço, há uma fila de pessoas que vêm logo atrás desses produtos e desses serviços também fazer igual. Se abrirem agora concurso para construção industrial ou se o IRU não excluir a construção industrial, porque se a exclui, o que é que acontece? Quando eu quero depois propor uma alteração para pôr a construção industrial, estou a ferir o regime da contratação pública e é um problema. E, portanto, é possível, claramente, nós introduzirmos o sistema construtivo nesses ambientes. Portanto, acredita que pode ter aqui um desenvolvimento rápido. Rápido, ouça, há hoje várias empresas em Portugal, mas o mundo está todo. A Espanha vai lançar agora, eles já têm um PERT, que é um programa para incentivo à construção industrial, uma legislação própria. Portugal vamos ter, está em processo, penso eu, a construção de um mecanismo de promoção legislativo de promoção da construção industrial, mas em Valência, onde até para compensar aquele acidente natural, e vão construir uma cidade de construção industrial, onde só se faça construção industrial, onde se promova. De resto, nós tivemos a honra de ter o Secretário de Estado da Habitação a visitar o campus e a dizer em Espanha que é isto que ele procura fazer em Valência, o que a DST tem em Braga. E isso para nós. E depois nós dissemos, porque é que nós não haveremos de fazer um Instituto Ibérico de Construção Industrial? E ele lançou isso em Espanha e em Portugal também está a ser ouvido com algum carinho, como existia o Instituto de Nanotecnologia, como existir um Instituto Ibérico, e para Portugal era ótimo, que ganhava uma escala a partir de Espanha, não é? José, este podcast é sobre inovação e sobre produtos, mas também sobre formas de gerir, e a DST tem-se destacado muito também na forma como gere as suas equipas, como gera os trabalhadores, e aqui também há alguma inovação na gestão. Considera que a DST pode ser um exemplo para aquilo que é o meio empresarial em Portugal? Poderemos ter outras empresas a copiar, entre aspas, as vossas práticas? Falar na primeira pessoa assim, é sempre complicado, enfim, presunção e água benta, como dizia a minha mãe, cada qual toma a que quer. Mas de qualquer das maneiras sempre podemos olhar para a realidade, não é? E outra vez agora pegava num verso do Caeiro, a realidade não precisa de mim, não é? Quando chegar a primavera, no poema Quando Chegar a Primavera. A realidade não precisa de mim e, portanto, a realidade é o quê? Nós temos hoje um volume de negócios de quase 700 milhões de euros. Nós temos um EBITDA de 80. Nós temos, em inovação, 1.500 ideias submetidas por os trabalhadores. Nós temos
300 ideias já implementadas. Nós temos 93 projetos de inovação em curso, onde muitos são também sociais. Nós temos 7 parcerias IDT. Nós temos 50 parceiros do sistema científico e das empresas. O investimento que fizemos este ano é de 8,8 milhões de euros em inovação. Nos últimos 4 anos investimos 25 milhões de euros em ciência, na ligação a muitas universidades, em muitos doutoramentos que nós temos na empresa, a muita inteligência artificial que há anos que nós trabalhamos. E, portanto, isto é a realidade e, de alguma maneira, esta realidade faz com que o nosso EBITDA seja forte, o nosso net EBITDA seja negativo e, portanto, que exista aqui rentabilidade, que os salários que nós pagamos sejam salários maiores, mais elevados, que nós não tenhamos salário mínimo e que exista de facto uma espécie de paz e uma comunhão e um comunitarismo. Isso é uma realidade e é uma realidade que me interessa, de resto é o que me move. Que para si pode funcionar como um exemplo e que, enfim, percebemos que o orgulha bastante ter esses resultados. Orgulha-me os resultados, mas eu digo sempre uma coisa muito simples também e que às vezes os empresários esquecem. Nós temos um contrato com o Estado, pagamos os nossos impostos, nós temos um contrato com os trabalhadores, cumprimos a lei, pagamos aos nossos trabalhadores. Mas nós temos um contrato que é além desse, que é o contrato social, o contrato com a polis, com a cidade. E nós temos de perceber uma coisa, nós todos os empresários temos de saber isto. A riqueza é coproduzida. Ela não é uma figueira que é o Zé Teixeira ou este ou aquele que inventou. Ninguém inventa nada se não houver uma massa crítica de inovadores. No caso da DST, nós temos hoje em projetos de inovação 500 e tal trabalhadores. 500 e muitos trabalhadores. Nós paramos, fazemos intervalos no dia de trabalho para trabalhar sobre a inovação. Nós temos no nosso processo de inovação aquilo que são os gestores locais de inovação, que é um anjo em cada sítio para dinamizar. Nós temos formas, nós compensamos e pagamos os resultados da inovação dos nossos trabalhadores. Nós não ficamos com tudo para nós. Nomeadamente nos CIFIDs, nós de 20% do que reduzimos à coleta, deixamos pagar, nós damos aos trabalhadores, premiamos os trabalhadores. Isso é absolutamente importante, porque se formos, digamos, bulímicos, se formos aditivos e queremos só as coisas para nós, os trabalhadores não vão trabalhar, os trabalhadores obedecerão. De forma acrítica. E a crítica. Isso é o caos. Nós ainda hoje continuamos a ter um salário muito baixo em Portugal. Nós temos de resolver este problema. E tem de se resolver o problema com aquilo que o Draghi identificou, nomeadamente na inovação. Um dos 3 pilares que o Draghi inventariou no seu relatório é a inovação. E debaixo da inovação é a produtividade. Mas debaixo da produtividade, não há produtividade sem ciência. E não há produtividade sem um espírito social, comunitário na empresa. E aqui é que temos de investir. Nós temos de investir num projeto que não seja a da meritocracia em si, onde os trabalhadores competem uns contra os outros e atropelam uns aos outros. Nós temos de investir mais colaboração. Em mais colaboração, em mais entendimento, em mais compreensão. E é por isso que nós gostamos muito da espiritualidade na empresa, através da filosofia, estudar a religião, como também estudar a política em si, o dever em si, e isto é inovador. Eu considero que no lado da produtividade, digamos, a dificuldade maior da produtividade não são as questões técnicas. Os robôs e a automação eu consigo. Eu não consigo é comprar comportamentos, entendimento, compreensão. Eu tenho de estimular e incentivar. Eu tenho de criar regras de entendimento onde as pessoas se sintam no dever de colocar-se sempre nos sapatos dos outros. Portanto, coloca grande pendor no valor do trabalho, não é? Além desse sentido comunitário, cooperação, inovação, promove o sindicalismo, tem comissões de trabalhadores, instiga os trabalhadores a participarem ativamente nas políticas de gestão da empresa?
É interessante que a semana passada, no Isqueté, convidaram-me para fazer parte de um painel onde estava um representante da UGT, da CGTP, estava o Manuel Carvalho da Silva com o Colabora, onde nós fazemos parte do laboratório, da DST, para discutir as questões de trabalho, e perguntou-me a páginas tantas assim: diga-me lá como é que é na sua empresa estas questões de trabalho. E eu respondi-lhe assim: você sabe que eu tenho uma espécie de plenários todas as semanas? Plenários de trabalhadoras? Uma espécie de plenários que é uma inovação, em que, a partir de um programa em horário de trabalho, de leitura furiosa às quintas, todos os trabalhadores enviam textos sobre o trabalho, sobre a violência doméstica, sobre a saúde mental, sobre literatura, sobre estética, sobre arquitetura, o que quiserem, sobre um filme. E nesse texto é selecionado todas as semanas um texto em que se debate e todos debatem. Então todos colocam os seus temas, os seus pontos. E a partir desse plenário há aqui um sentir, há uma espécie de capturação por mim de uma ressonância que a empresa tem quando a gente sente, cuidado, que está-se aqui a ver o movimento que precisamos corrigir. Mas deixe-me só responder-lhe. Há o nosso sindicato, o sindicato da construção civil, que tem um homem que não me importa nada dizer o nome e dizer-lhe isto porque ele confirma, que é o Sr. Albano, que é um homem excelente. E ele liga para a nossa malta: pá, gostava de visitar os vossos estaleiros para fazer campanhas sobre a sindicalização. E a nossos recursos sabem abrir sempre as portas dos estaleiros. Mas eu sei que o trabalhador, desse ponto de vista, tem um papel e eu tenho outro. Embora eu, às vezes, eu sou muito tentado a ocupar o espaço do trabalhador. Por muito igualitário que seja, os valores sociais... Mas eu com facilidade eu ponho-me nesses sapatos. Mas eles vão para lá e depois quem quiser sindicaliza-se, quem quiser não sindicaliza, e se não obrigo rigorosamente ninguém a fazer nenhuma coisa nem outra. Agora, que há espaço, há. Houve aqui um período em que na empresa começaram a fazer-se associações por classes. E há uma das coisas que a mim me perturba muito e que eu debato muito na empresa, que é exatamente o tema das classes. Haver classes onde se acantonam e depois não há uns operários são considerados assim, desta classe, imagino motoristas e operadores de equipamento, que tinham uma associação. E depois os outros, os engenheiros, os gestores, eram outras classes e, portanto, não se misturavam. E eu digo sempre isto, somos todos filhos de Deus na empresa. Misturemos-nos todos. Eu uso muito as festas, tantas as festas que faço, para nos misturarmos todos. Uso muita poesia para todos. Um trabalhador do chão de fábrica possa enviar os seus 5 poemas para todos sabermos e lermos os poemas de um trabalhador. Por vezes temos trabalhadores que ajudam esse trabalhador a escolher os poemas. Por vezes esse trabalhador leva para casa e à mesa em família e escolhe os poemas, e ao escolher os poemas há todo um significado, há toda uma semiótica nessa mensagem. E eu não sou estúpido, eu sei ler isso. E, portanto, eu incentivo muito o associativismo. Agora vou-lhe dizer uma coisa, isto é muito importante. Nós vivemos num setor em que a realidade é esta: o poder está do lado do trabalhador. Porquê que está do lado do trabalhador? Porque nós não temos trabalhadores. Não há nenhum trabalhador que vá embora da DST que eu não tenha que ter conhecimento, que eu tenha de ter num relatório porquê que ele vai embora, porquê que isto aconteceu. Eu não despeço um trabalhador há anos e anos. São trabalhadores que se despedem por algumas questões de melhoria de condições, porque aqui passaram numa coisa que, de uma forma arrogante, eu considero, eu agora denomino como efeito DST. E, portanto, ter no currículo DST dá-lhe uma vantagem do ponto de vista de salário. Eu avisei que isto era arrogante. E, portanto, este efeito DST é uma espécie de efeito Bilbao, percebe? É a literatura, é a poesia, são as artes, são as festas, é o museu, é tudo isto. E é a escola DST e, portanto, ter trabalhadores passado por aqui... na cogestão e ter um modelo de cogestão que é muito comum em países mais social-democratas. Certo. Esse é um grande desafio, mas olha que, mais uma vez, eu estou à frente disso. E estou numa espécie de capitalismo popular. Nós hoje temos muitos trabalhadores que são nossos sócios. Nós criamos uma holding. Há um grupo de empresas que se chama o Grupo da Dove, que são só empresas participadas por trabalhadores. E esse número de empresas vai continuar a subir.
em diversas áreas, e nessas empresas são as únicas onde distribui dividendos, para os trabalhadores terem dividendos. Só distribui dividendos numa das empresas? Só nessas empresas onde os trabalhadores participam. Na DST eu não distribuo dividendos. Nós vivemos dos salários e depois investimos o que ganhamos para criar mais fábricas, criar mais indústria, melhorar salários e por aí fora. Mas nas empresas onde os nossos trabalhadores participam, distribuímos dividendos. Então já agora uma pergunta muito rápida. Estamos numa altura de alguma contestação social por causa do pacote laboral, diz que, pelo menos no seu setor da construção, os trabalhadores é quem mais mandam. Como é que vê este pacote? Eu vou-lhe dizer uma coisa que pode chocar e eu diria, deixem os trabalhadores em paz. Eu nunca traria o tema da legislação laboral para aqui. E também pelo lado dos sindicatos, da UGT, da CTP, eu daria o conselho, não se metam a querer alterar com este figurino de Parlamento a alteração da lei laboral ou alterar a Constituição, porque isto não está para se mudar a favor dos trabalhadores. Portanto, era melhor não ter mexido. Do ponto de vista de empresário, é uma espécie de bulimia. Há coisas que não acrescenta nada. A produtividade. Eu outro dia falei, enfim, como convidado, quando o Fukuyama esteve cá. E nunca ouvi ninguém, nem o Draghi. Você ouviu o Draghi, escreveu o Draghi que o problema da competitividade, o problema da produtividade tem a ver com a legislação laboral dos países? Ninguém ouviu isso. O que existe é alguns empresários muito conservadores, muito egoístas, se quiser, que depois influenciaram. Não precisávamos de... As questões, por haver um incumprimento mínimo na amamentação, cria-se uma regra para todos. O tema dos contratos a prazo por mais anos, o setor não precisa disso para nada. Nós não precisávamos, está-se a fazer uma batalha que não faz sentido nenhum. Por pouca coisa. Por pouca coisa. Diz que este pacote... E vamos ter aqui uma greve geral que se conseguia evitar. Claramente, não faz sentido nenhum do ponto de vista da produtividade, avançar com estas propostas. Deixem estar. Mas diz-se que estas propostas, ou boa parte delas, foram feitas à imagem da CIP. Pois é o que eu lhe digo, sei, mas se houvesse um escrutínio, se houvesse uma espécie de recolha pelos empresários das opiniões e isso não fosse eventualmente decidido na cúpula, eu acho que isto não avançava, porque os colegas que falo, dizem-me todos a mesma coisa. Isto é extemporâneo nesta altura, está fora de contexto. Não faz sentido nenhum discutir isto. E faz sentido os sindicatos reagirem da forma como estão a reagir com uma greve geral, porque também há críticas nessa perspectiva, não é? Bem, eu tenho de respeitar, os sindicatos fazem o seu papel e quando se é uma mudança estrutural, os sindicatos acham que isto é uma mudança estrutural na lei, isso é um direito que eles têm, temos de respeitar isso, não temos o que... Eu acho que os passos, o GT agora está a ser chamada e está em conversações, mas eu acho que não se deve isolar a CGTP. A minha ideia é tentar na concertação social fazer pontes. Isto, a alteração da legislação laboral, como se diz e muito bem, não estava no programa de governo. Quem é que introduziu? Foram de facto meia dúzia de empresários, não representam o país. Se houvesse essa escuta ao trabalho propriamente dito, os empresários iam dizer: olha, os custos de contexto são muito mais importantes, pá. As barreiras que nós temos, os licenciamentos, a demora nos licenciamentos que temos, isso é que precisamos de resolver. Os custos de contexto, como os que estão, por exemplo, no pacote da habitação que deu entrada no Parlamento. Certo, e todos, enfim, este ministro está muito envolvido neste processo de simplificar os licenciamentos, e isso tem de ser feito. E é outra das coisas que a construção industrial vai trazer. Porque a nossa proposta, por exemplo, nós temos os nossos módulos com os ensaios do LNEC aprovados. E o que é que nós queremos agora? Eu não quero que a Câmara me aprove, eu quero ter um certificado a dizer assim, isto está certificado. E, portanto, não merece a aprovação de ninguém.
Assim como quando levo os grandes caixilhos, grandes fachadas para a França, para o Reino Unido, eu levo-os, certifico-os lá nas entidades e ninguém, não vai à aprovação nenhuma das câmaras. A Câmara ficava apenas com a parte do urbanismo, com os passeios, está com a distância, está com a altura dos edifícios e não sei o quê. De resto, fica tudo. A construção industrial traz essa vantagem também, que é a possibilidade de nós fazermos as certificações e atalharmos muito os prazos de licenciamento. Os prazos de licenciamento são um caos, né? Isso é um tema que nós temos mesmo de resolver. Precisamos de engenharia industrial nas câmaras, percebe? De processos que agilizem. E às vezes o que nós temos hoje é uma espécie de burocracia digital nas câmaras, que é outro grande problema. Por exemplo, quando outro dia também na Web Summit nós tínhamos este tema de, ok, vamos colocar um tutor de IA em todos. Eu diria, porque é que não colocam um tutor para a leitura? Um tutor para a leitura no ensino básico era de um efeito muito mais produtivo aqui a uns anos do que uma coisa que passa de moda daqui a 2 anos, que se banaliza e que cada um sabe perfeitamente como é que há de chegar à inteligência artificial. Não precisamos de tutores nenhuns, precisamos de tutores para a leitura. Em primeiro lugar, precisamos de professores em todas as escolas, não é? Pois, exato. José, estamos já com o nosso tempo aqui bastante avançado e passaríamos agora a 3 perguntas que colocamos a todos os nossos convidados, sendo que a primeira que gostaríamos de lhe colocar é de que inovação gostaria de estar a falar aqui connosco daqui a 5 anos? Olha, numa inovação que aumentasse o tempo da liberdade, portanto, uma inovação que faça com que os trabalhadores, todos nós, tenhamos mais tempo de cigarra, menos tempo de trabalho e que isso seja possível não reduzindo salários. E, portanto, há aqui, desse ponto de vista, uma inovação que é tecnológica e que é social. E essa inovação social passa por essa procura de entendimento, de comunitarismo, do uso da polis, do associativismo, de nós todos nos convencermos que não interessa apenas existir Estado ou existir câmaras municipais, interessa existir povo. E, portanto, incorporando os ganhos de eficiência que vamos tendo a nível tecnológico nas nossas vidas. Nas nossas vidas, exatamente. Para depois não ficarmos com momentos de não saber o que fazer com o tempo que temos, não é? E, portanto, devia chegar a ansiedade e a depressão. E, portanto, é sair de casa e ocupar o espaço, o território da polis. Olha, e o concorrente que mais cobiça? E um português eu escolheria, cobiço é assim uma palavra que eu admiro, que eu sigo há muitos anos, a Sonai. Desde o engenheiro Belmiro de Azevedo, também com o Paulo e agora com a Cláudia, mas é empresa social, é uma empresa que isto que nós estamos a fazer do capitalismo popular, já eles fizeram, o engenheiro Belmiro dava sociedades, spin-offs que fazia, a Sonai sim. Uma estrangeira, pode parecer assim um bocadinho surpresa, mas a L'Oréal. Porque tem um projeto de sustentabilidade absolutamente fascinante. E nestes tempos em que é preciso cuidar da casa comum. E por fim, que gestor mais admira? Também lhe vou dar um português e um não português. O português, o Paulo Macedo. Porque na realidade, por onde ele passou, fez coisas absolutamente extraordinárias e ele tem de ter um dom qualquer e gosta de artes e portanto tudo isso também me interessa. Tem o pai, não é, de família. Exatamente, o pai é pintor. E estrangeiro, Jorge Soros. Um filantropo. Mas um filantropo do ensino, um homem interessado e, portanto, sim, o Jorge Soros, olhando para fora, mais do que o Bill Gates, mais do que, enfim, os das Big Tech, e o Jorge Soros é mais humanista. Então, já agora, como gostaria de ser lembrado enquanto empresário e gestor? Essa não estava preparado para essa pergunta. Como é que gostaria? Com aquele tipo, foi uma boa pessoa. Como boa pessoa. De resto, devo-lhe dizer que ser boa pessoa é quase tudo.
Muito bem. Zé, muito obrigada por ter vindo à Liga dos Inovadores. Aliás, não lhe perguntámos se o tratam por José, Zé, senhor engenheiro na empresa, como é tratado. Por acaso, eu tenho ZET, é o meu acrónimo para a galeria, que é Zé Teixeira. Portanto, a ZET Gallery é ZET, não é? O museu anda em volta do Z de Zé. E depois eu assino José Teixeira e José T. Eu tenho, é um bocadinho, quer dizer, aqui um Bernardo Soares ou um Álvaro de Campos. Muito bom. E aqui um Ricardo Reis, porque Ricardo Reis é, bom, o Bernardo Soares primeiro, o Ricardo Reis a seguir. Pronto, então, José com muitos heterónimos, muito obrigada por ter vindo aqui à Liga dos Inovadores. Eu sou Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. Em estúdio connosco temos o Tomás Delfim, no apoio à gravação e também no apoio à edição, e a sonoplastia do Hugo Oliveira. Contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, são os nossos curadores. A fotografia é de Nuno Fox e a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós, empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então, Sim. não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.